Instituto Federal de Sergipe. Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Apoio na ED-NAPNES, Instituto Federal de Sergipe, Campus Estância. Estância, Litoral Sul de Sergipe. Em uma vista aérea, contemplamos a beleza das águas do litoral sul sergipano e dunas de areia também compõem o cenário de beleza. A pequena praça Barão do Rio Branco, ao lado da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, com sua antiga arquitetura, a antiga fábrica Santa Cruz e um portal colorido na entrada de Estância homenageando a cidade do Barco de Fogo. Passeamos agora pelas ruas do bairro Cidade Nova, região periférica de Estância, e numa imagem aérea podemos apreciar a grandiosidade da estrutura do campus do Instituto Federal de Sergipe. Que eu observei que era bom, isso pela divulgação que teve. Os estudantes jogavam nas escolas ali, aí apresentava para nós conhecer a área. Eu via que tinha a parte da eletricidade, da energia solar, tudo. Ali tinha várias coisas. Eu já tinha vindo aqui antes para uma palestra. Vim visitar e fiquei curiosa. E olhei e gostei do lugar. E depois eu quis fazer a inscrição, né? Eu tenho boas lembranças do IFES. Eu gostava, era bom. Meu nome é Marcelo Modesto, tenho 41 anos. Eu sou um homem de pele morena, olhos castanhos, cabelos curtos e grisalhos. Estou vestindo uma camiseta branca de manga curta e sou usuário de cadeira de rodas. Estou no laboratório de materiais de construção e atrás de mim tem um cenário com equipamentos usados nos ensaios de laboratórios. Resido aqui na cidade de Estância, Sergipe. Sou deficiente físico, né? Devido a um acidente automobilístico. Após o meu acidente, de 2005 para cá, eu tinha vontade de estudar, só que estava bem mais debilitado, né? No caso, eu não tinha bem menos independência. Isso impossibilitava de eu estudar numa escola comum e acabei concluindo o ensino médio através de supletivo, né? E tinha vontade de estudar, fazer algum curso, alguma coisa, né? E aí não aparecia oportunidade devido às escolas serem mais longe, né? No ano de 2019, apareceu a oportunidade de eu fazer o curso de técnico de edificações aqui no IFES. Meu nome é Tiago, tenho 26 anos. Eu sou um homem negro de pele escura, olhos castanhos claros, cabelo curto castanho escuro, raspado nas laterais. Tenho barba e bigode pretos. Estou vestindo uma camiseta cinza claro, de manga curta, com símbolo e nome Nike, na cor branca, dentro de um retângulo colorido. Uso uma corrente de prata e um relógio dourado. Atrás de mim tem uma parede branca. Meu enquadramento é da cintura para cima. Esse é o meu sinal. Quando minha mãe me teve, ela descobriu que eu não ouvia e nem falava nada. Então ela me levou para Aracaju, para um médico fonoaudiólogo, que me ajudou desde pequeno, me ensinou. E eu chorava muito. E minha mãe tentava me acalmar, me abraçava e dizia: "O que é isso, filho? Calma." Me ajudava e me ensinava e eu fui evoluindo. E aos poucos fui aprendendo o alfabeto, aprendendo libras, evoluindo, treinando. Meu nome é Emily. Sou uma mulher negra de pele clara, olhos castanhos escuros e uso óculos com armação dourada. Tenho um cabelo crespo e curto, cor castanho escuro. Ele está preso em coque abacaxi. Estou vestindo uma camiseta cinza claro, de manga curta, com uma estampa floral na frente. Meu enquadramento é em close, do busto para cima. Estou na área externa do IFES Estância e atrás de mim tem um cenário com plantas e pilastras do prédio revestidos de tijolinhos na cor laranja. Esse é o meu sinal. E sobre o curso de eletrotécnica,
Comecei em 2019 e quando aconteceu a pandemia, deu uma parada e ficou no ensino remoto. Quando foi em 2022, voltei para o presencial. Eu se chamo Josué, eu tenho 22 anos de idade. Eu sou um jovem negro de pele escura, olhos castanhos escuros, cabelos curtos, castanho escuro, tenho bigode e cavanhaque. Estou vestindo uma camisa modelo polo na cor azul. Atrás de mim tem uma parede com desenhos coloridos. Antes, quando eu estudava cá, eu fazia o curso de edificação, que no IFES. Eu iniciei, foi em 2019, o início. Antes, assim, eu estudava numa escola humilde, né? Chamada Dorivan. Eu não conhecia ninguém no IFES. Foi aí que eu conheci Ana, Carla, que eu conheci Shirley, que eu conheci Manuela. Essas pessoas mais que acolheu o estudante, né? Em si, o estudante, tanto que tem necessidade específica, né? Tanto quanto tem necessidade intelectual, aquela que tem uma dificuldadezinha em uns assuntos. Nossa, quando eu vi as salas de laboratório, eu fiquei apaixonado. Eu achando que ia fazer experimento. Aquele tipo de experimento. Porque quando falava laboratório, eu entendia que não era estudo, tipo, assim, estudo na teoria, e que na prática. Quando eu cheguei aqui, eu senti medo, mas fui conhecendo as pessoas, eu fui me animando, eu fui conhecendo os amigos e me aproximando. Foi fluindo e sumiu. Eu tinha uma dúvida se iria ser legal, como iria ser a reação das pessoas, tudo, porque por eu não estar muito nesse ambiente, assim, né, há muito tempo atrás, né, e entrar como cadeirante, né, me surpreendi, fui bem atendido, bem amparado por todo o pessoal, os professores, todos empenhados em eu ficar mais confortável possível, mais adaptado possível. Como a atividade vai ser em grupo, é a oportunidade de todo mundo relembrar, né? Não é só fazendo não, viu gente? Quem ficar só assim, sem fazer nada, desafiando, vai fazer individual, viu? Eu me chamo Fernanda, sou engenheira civil, docente da área técnica no IFES, Campus Estância. Sou uma mulher de pele morena clara, olhos cor castanhos e uso óculos com armação cor bege. Estou com os cabelos castanhos e lisos na altura do ombro e estou com um vestido na cor laranja. Meu enquadramento é da cintura para cima. Atrás de mim tem uma parede branca e do meu lado esquerdo um armário com plantas e outros objetos. O primeiro sentimento, quando a gente começa a ter aquele contato, é de incapacidade. E como é que eu vou fazer isso? Só que aí, com o tempo, a gente vai conhecendo, porque por mais que as deficiências, né, são padronizadas, mas cada um tem um jeito diferente. Eu me chamo Antônio Fernandes, sou docente de matemática do IFES, Estância. Sou um homem calvo, de pele clara, olhos castanhos e uso óculos com armação preta. Estou de camiseta preta de manga curta, meu enquadramento é da cintura para cima. Estou na sala da direção-geral do campus. Atrás de mim tem um cenário com 2 sofás de cor marrom, uma estação de trabalho com mesa, computador e uma cadeira. Eu me senti desafiado, né? Porque são alunos que requerem da gente uma preparação diferenciada, né? Um olhar diferenciado, né? Um nível de paciência também um pouco maior. Então, o sentimento é esse, né? De desafio mesmo. Eu sou Maria Simone, sou arquiteta e urbanista, docente da área técnica no IFES Campus Estância. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos escuros e uso óculos com armação na cor marrom. Estou com cabelo liso, na cor preta, na altura dos ombros. Visto uma blusa de manga bufante na cor rosa. Meu enquadramento é da cintura para cima. Atrás de mim tem uma parede branca e ao meu lado esquerdo inferior tem uma planta.
Eu senti às vezes um tapa na cara quando eu perdi a paciência com ele. Aí me vinha aquele fôlego e dizia, não, você tem que ter paciência porque as pessoas são diferentes e a gente tem que aceitar a diferença, né? Então, assim, vocês têm um caminho, certo, à frente, um leque de possibilidades, certo, de projetos. Então, aproveitem. Quando eu iniciei, demorou muito e o intérprete não chegava e precisava colocar o intérprete. Atrasou. Pensavam nos ouvintes, mas eu sou surda. O meu ingresso aqui precisava ter intérprete, está na lei e não tinha. Tinha os vídeos também que não tinham legenda, o professor esquecia, sempre esquecia. E eu, como fico? O intérprete era nervoso. Eu ficava quieto, ficava na minha. Ele me ajudava a estudar para a prova, dúvidas, dificuldades. Às vezes não entendia e me ajudava para a prova. Matemática, português, ciências, física, em todas as disciplinas. Ajudava. Ele ficava na dele, me desprezando. Um troca-troca de intérprete manhã, tarde, noite, uma confusão. Eu não gostava disso, não. Porque teve a questão um pouco dos preconceitos, né? Que eu sofria. Só que eu não sofria por todos os alunos, isso aí. Sempre uma pequena quantidade. De um grupo ali, né? Quero falar. Era aquele famoso, conhecido, quem é mais inteligente da turma. Quem é que responde as atividades, tudo. Tudo certo. Entrega. Aí eu dava assim, um desequilíbrio mental nisso. Na verdade, eu lembro que só tinha eu de surda e era difícil, porque meu grupo de amigos ficava falando muito e eu sozinha de surda sem entender nada. Eu tentava interagir sempre juntos. Então, atividades, qualquer outra disciplina, eles me ajudavam e eu entendia. Demorava a interação porque eles conversavam pouco em Libras comigo. Anos atrás, eu e uma menina ouvinte não queria conversa. Aí eu fiquei na minha. Eu pedi a ela para me ajudar a responder as atividades e ela dizia depois. E aí eu olhava para o quadro, me desprezando. Eu respeitava. Eu perguntava à professora, chamava a intérprete, escrevia, copiava, ficava perdido. De noite, beleza, ia estudar. Estava tudo diferente. Não entendia nada, ia estudar e ficava com dúvidas. Tudo diferente. Quando eu ia até eles, eu pedia, eles todos me ignoravam ali. Porque ele também estava com as dificuldades deles. E dizia que antes eu não ia. O problema não era meu. E nem isso que eu ia dizer, o problema não era deles. O problema estava na sala inteira ali. A dificuldade era a aula mesmo. Eu observei que, tipo, quando eu me encaixava, eu não pegava nenhum grupo mais. Eu sentia aquele peso. Sabe aquele peso subconsciente? Era eu e o caderno ali. Em algumas turmas, havia um acolhimento bem grande, né? Grande mesmo. A turma se juntava e, no caso de Tiago, por exemplo, a turma chegou a fazer o curso de Libras para tentar interagir mais com ele. Por outro lado, em alguns casos é o contrário, né? Os colegas acabam criando uma aversão àquele estudante. Depende muito também da deficiência, né? Da capacidade de interação desse estudante, né? E da capacidade também de inclusão dos colegas, né? De entender, bom, eu tenho aqui na minha sala, um dos meus colegas tem uma necessidade específica, né? Qual que é a postura que eu vou ter diante disso? Então, muitos estudantes não estão amadurecidos a ponto de abrir mão de seus próprios, né, anseios e, de repente, parar um momento para estar junto com aquele estudante. Ou, de repente, ele fica com receio de comprometer o desempenho dele por estar com um estudante que tem um pouco mais de dificuldade, né? Enfim, eu não tenho, como professor, também como cobrar desses alunos que eles tenham esse nível de maturidade. O que eu posso exigir deles é o respeito, né? Se respeitem, assim. Mas eu não posso exigir que eles, né, sejam inclusivos nesse sentido, assim, de abrir mão das próprias, das individualidades. O que eu percebia?
que a minha análise, o meu olhar, o olhar da equipe é totalmente diferenciado dos colegas. Os colegas, eles não olham da mesma forma. Eu percebia que eles achavam assim que se escondem atrás, né, daquela deficiência, que é porque não tem vontade, porque está enrolando, né? E eles não tinham um olhar. Eu sempre tentava conversar com o grupo, explicar, mas o que ficava muito forte é assim, ele é muito do sabido, né? Porque faz essas associações com outras coisas do dia a dia, né? E não consegue ter aquele olhar. Mas não, eu assisti um acolhimento. Não lembro de nenhum episódio. Inclusive, como eu falei, tipo, uma vez eu estava dando aula e deixei ele um pouco de lado e uma colega dele, professora Josué, me lembrou, né, que eu tinha que ir lá em Josué. Deu até entender, parecia até que eu estava negligenciando ele. Então, tipo assim, ele tinha um olhar, entendeu? Nos trabalhos em grupo, realmente, assim, eram mais difíceis quando ele estava, assim. Eu sentia que colocava a parte mais simples para ele, ou não colocava nenhuma parte, só dizia, Josué, faça isso. Isso, de fato, existiu. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre esse atual momento em que estamos vivenciando em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19. No IFES, o nosso calendário acadêmico está suspenso. A primeira parte da pandemia foi mais difícil, porque você imagina explicar no online, né? Tipo, e aí eu ficava às vezes só com ele, eu deixava, por exemplo, a gente tinha a primeira parte da aula, né, que era a parte síncrona, né, fazer com a turma toda, e depois continuava com ele, somente com ele na turma, para explicando. Aí ele ia fazendo, filmando, era bem complicado. Eu lembro quando a pandemia aconteceu, eu não sabia o que era a pandemia, mas aí veio o distanciamento social e foi muito difícil para mim, senti medo. Não entendi o que estava acontecendo, não entendi as explicações do professor, a tradução era muito confusa. Eu não conseguia entender, mas eu me esforcei muito, foi difícil. Era o WhatsApp com os amigos, com os grupos interagindo, mas era muito difícil, confuso. Ficava olhando o WhatsApp, os textos eram imensos. Difícil, mas tive paciência. Comecei a ficar angustiada, chorava. Então, estudei na pandemia, mas teve coisas que eu não conseguia entender, mas depois da dificuldade eu passei. Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula sobre sensores. Nós já vimos na primeira aula uma introdução básica dos sensores. Depois, na segunda aula, a gente já viu alguns tipos de sensores. Eu me senti desesperada, porque o contrato de intérprete, 2 anos e ele já ia acabar. Eu entendia, mas eu me sentia desesperada. Eu ia ficar sozinha, difícil. Os amigos me ajudavam, porque o professor... Eu ficava preocupada, não sei explicar. A questão, ela traz justamente, né, a temática lixo, resíduos e a questão de tempo de degradação de diferentes tipos de lixo. Então, vou fazer a leitura e depois a gente parte para a análise. Acho que eu peguei o primeiro período e um pedaço do segundo, só na presencial. É bem melhor, eu achava bem melhor presencial. Terminou de forma remota porque não teve jeito, né? Por causa da pandemia. Quando eu entrei na primeira turma, os alunos ouvintes não sabiam que eu era uma pessoa surda. Eu fiquei quieta na minha. Depois que o professor chegou, eu levantei a mão e disse que não escutava. Aí todo mundo se impressionou, pensando, olha, primeira vez que tem uma surda, eita! E o intérprete, nada de chegar. Todo mundo percebeu que era surda, uma pessoa diferente.
começaram a me ajudar, a interagir, ficar junto comigo, a me procurar, né? Mas eu não entendia porque andava um pouco comigo. Derramamento de petróleo. O petróleo se espalha rapidamente pelo mar, contaminando a água e ameaçando a vida de plantas e animais, assim como famílias costeiras. Posto isso, a repórter Emília Cássia efetuou uma entrevista com Emília Oliveira, analista ambiental, que explicou melhor sobre os impactos desse derramamento. Olá, boa tarde. Estou aqui com Emília Oliveira, analista ambiental, que irá nos explicar melhor sobre os impactos ambientais do derramamento de petróleo em ambiente marinho. Boa tarde, gente. Fazendo a comparação, a primeira era difícil, me ajudavam pouco, me ajudavam muito não, me ajudavam pouco. Mas a segunda turma eu aproveitei. Grupos novos que eu não conhecia, mas eu percebia que gostava mais deles. Me ajudavam muito, falavam comigo. Oi, tudo bem? Interagiam sempre juntos por mensagens, eles interagiam. Algumas coisas eles não ajudavam não, mas eu gostava mais deles, da segunda turma. No caso da minha deficiência, por eu ser ter tetraplegia, no caso incompleta, né, o movimento dos braços, tudo mais nas minhas mãos, não tem um movimento pinça para segurar a caneta, essas coisas. A dificuldadezinha era mais assim sobre eu movimentar assim, o papel. No caso, tinha a folha para eu desenhar. Aí, no caso, eu colocava na prancha. No caso, eu colava. Quando eu tinha que mudar de local, no caso, eu teria, ao invés de eu ir, como por eu ser cadeirante, eu não tinha muita mobilidade, eu teria que, em vez de eu ir, eu tinha que mudar o papel de local. Eu tinha que descolar a fita e colar novamente. Mas aí, tanto alguns alunos ou até o professor me ajudava. E quando era uma experiência, uma aula fora, na prática, né? Aí tinha, por exemplo, o teodolito, colocava para medir a topografia do terreno, essas coisas. Então, aqui nessa área, era o local onde a gente teve a aula de topografia, e aí a professora trazia o equipamento, né? E aí ensinava a gente a colocar, a montar o equipamento, colocar o prumo, e a parte que eu não conseguia olhar o prumo, era essa parte de colocar o prumo, que eu não conseguia ficar em cima do teodolito, mas a parte de olhar na câmerazinha do teodolito, era onde os outros colegas me colocavam no local aqui embaixo, né, descia esse degrau, e aí posicionava na altura, baixava o teodolito na altura que eu conseguia, minha altura, e aí conseguia participar da aula dessa forma. Na parte do desenho, eu vi até alguns colegas, né, que não tinham deficiência, mas que tinham dificuldade no desenho. Aconteceu, sei lá, já aconteceu algumas vezes até, acho que eu me saí melhor do que alguma pessoa que não tinha deficiência. Os alunos surdos que passaram por aqui, pelo menos os que passaram por mim, eles compreendiam, com o auxílio da intérprete, compreendiam o que a gente estava trabalhando. A explicação do conteúdo, né? A maneira como sem utilizar nenhuma metodologia muito diferente, uma aula tradicional, expositiva e tal, eles compreendiam o que estava sendo trabalhado. O professor ele ensinava bem eles, que a minha dificuldade era a interpretação, não a disciplina em si. Eu tenho dificuldade de compreender as cascas de banana que tem ali. Eu repetia muitas vezes e ele não compreendia, né? E aí, às vezes, parecia que ele entendia e, sabe, né? Era isso, assim, a maior dificuldade com ele era essa. Aí, às vezes, eu ficava cansada, assim, explicava, e não, sabe? Ele não conseguia entender. E eu achava que o problema era meu, aí ia procurando outro jeito, até que ele chegava, eu encontrava uma forma, né? Dele alcançar alguma habilidade dentro daquilo que eu estava ensinando, né? O problema maior era quando precisava recorrer a algum conteúdo anterior, né? Eu lembro muito bem numa aula no segundo ano, na turma de Tiago, né, especificamente, eu estava trabalhando um conteúdo chamado matrizes. Então, Tiago conseguia compreender o processo, ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Ele tinha que pegar aquele elemento e somar com aquele outro, ou multiplicar aquela linha da primeira matriz com a coluna da segunda, ele sabia o que tinha que fazer. Só que na hora de executar a conta,
precisava somar dois números inteiros, um negativo e um positivo. Aí ele não desenvolvia, não conseguia sair daí, né? Eu vou fazendo adaptações o tempo todo e vou percebendo que é possível, no tempo dele, né? No nível dele, mas é possível avançar, é possível sair daquele zero e chegar a um outro nível. Quando eu descobri que ele não precisa sair igual ao outro, porque o mercado de trabalho quer um X, que é um Y, tudo ficou mais fácil para mim. Ele conseguiu desenvolver uma planta baixa, ficava todo orgulhoso, porque a professora consegui, até o dia desse que ele apareceu aqui, consegui fazer uma planta baixa. Eu disse, conseguiu, que bom, né, José? Eu cheguei a experiências assim, que era realmente muito emocionante e minha vontade era de chamar outras pessoas. Eu vi que é possível estar fazendo só, para você mostrar a ele que não está igual aos outros, ele está vendo isso, é realidade, mas ele avançou. Olha o que ele não sabia e o que ele, né, sabe hoje, que ele pode dizer foi pelo meu médico. Fui descobrindo a área prática, do cimento, do agregado graúdo, tudo isso aí, na área da edificação. Eu descobri também a parte como fazer uma pasta, que a pasta era tipo água e cimento, argamassa, que era água, cimento e areia, tudo misturado. E por aí vai, né? Quando o aluno se depara com conteúdos de nível, com nível de complexidade um pouco mais elevado, se deparam muitas vezes com profissionais que não estão dispostos a trabalhar aquele conteúdo de uma forma diferente, né? De uma forma um pouco mais acessível. A questão da sensação de pertencimento à instituição, àquela turma também, deve ser um fator que influencia muito nessa questão da desistência. Que reveste a roda dos automóveis. Ele é derivado do pneumático, pois é oco e cheio de ar no centro. As monitoras ajudavam. Mas o que facilitava mais foi quando eu organizava a X-Lady. Ela botava uma parte ali, que era segunda, mandava anotar a terça, tudo para eu ter uma orientação. Ela criou uma tabela antes, que era para eu ter isso aí. Só que o meu problema não era só isso, eu segui. Eu andava meio desorganizado, um pouco. O problema era que eu queria fazer as coisas em um dia logo. Aqueles 3 turnos logo. E eu observava que só em uma eu tinha dificuldade. Porque no início eu não conseguia entender o que estava dizendo. Não consigo dialogar. Quando eu tinha uma dificuldade na leitura, eu notei que era a leitura que estava cegando eu, estava sufocando. Porque eu tenho que ler mais e mais, abrir muitos livros. E aí era matéria por cima de matéria, falei. Eu falei, não, peraí, tá tudo desorganizado. Precisei até Patrícia para organizar isso aí. Aqui é muito mais difícil. Eu acho que a gente tem mais disciplinas, uma carga horária muito alta. Tem a parte técnica, né? Então, por exemplo, eles têm que aprender a desenhar, né, tecnicamente. Então, numa escola regular, eles não têm. Então, aqui é mais desafiador, com certeza. Estudava, era bem assíduo, vinha todo dia, não faltava não. Matemática, português, era muita coisa para estudar. Lia e sentia que não entrava na cabeça. Português, estudava para botar na cabeça e era tudo diferente. Cobravam, quarta e quinta, cobravam muito, era muita coisa. Ficava chateado, nervoso. Eu conseguia perceber no olhar dele durante as aulas o desejo de aprender, a vontade de entender o que estava sendo trabalhado ali, né? Eu fui o professor que na época bateu o pé, né, que ele não podia sair daqui sem ter acesso ao mínimo de conhecimento, né? Foi o que motivou justamente a contratação do professor na época, né, que tinha especialidade, tinha fluência em Libras, ele tinha formação em matemática e tal, para tentar fazer esse trabalho com ele. Em 2019, eu ainda estava no 3º ano. Em 2020, eu ainda estava no 3º ano e nada de me formar. Era difícil. Eu estava cansado e nervoso. 2 anos já no 3º ano, difícil, estava cansado já.
Nossa conversa com o diretor, o intérprete, explicou tudo. Me aconselhou: estude. É difícil estudar. Estude. A gente vai te ajudar. Foi bom que eu aprendi, mas não conseguia evoluir. O importante é concluir o terceiro ano. Em 2020, terceiro ano, ia passar o ano e eu ia estudar de novo o terceiro ano. Manhã, tarde, noite, não queria. Queria esquecer o IFES. Esquecer, chega, acabou. A diretora, professor, um grupo de professores, eu não sei mais. Eu não queria mais frequentar e consegui um trabalho, porque o salário era 2.000. Não pude recusar, aí eu fui trabalhar. Uma pena que, infelizmente, ele não conseguiu dar andamento, né? Acabou se desestimulando por algum outro motivo, mas isso marcou bastante, né? O olhar dele, a vontade de aprender, né? Eu acho que isso, inclusive, era um motivador para alguns colegas, né? Olha, poxa, Tiago é surdo, tá nesse interesse, né? Eu estou escutando tudo que o professor está falando. Eu consigo compreender, né, o que ele fala. O IFES, eu não desistiria do IFES não, porque eu gosto daqui. Mas eu precisei me esforçar muito. Mas eu percebia que as pessoas não entendiam o que é ser uma pessoa surda. Mas eu me esforcei para acertar as coisas. Percebia que faltava reconhecer meus direitos. Mas eu me esforcei aqui, eu persisti. Eu nunca abandonaria, mas eu fiquei um pouco desanimada. Me esforcei, estudei e me formei. Josué tinha isso, né? Uma ideia fixa. E aí ele se apegava a isso, com todas, enfrentando todos os obstáculos, né? E talvez ele vê, né? Eu também senti que ele via na educação uma forma de mudar essa realidade dele, entendeu? Então, ele tinha um sonho eu acho que ele teve esse sonho através da educação. Tanto é que ele me dizia que passava aqui na frente do IFES e dizia, ó, eu vou estudar aqui, né? Ele tinha desde sempre, entendeu? Então, eu acho que ele via a escola, né, como a propulsora do sonho dele, assim. Eu acho que ele só poderia chegar a algum lugar, assim, né, mudar a realidade dele através da escola. Josué, em algum momento da vida dele, ele colocou essa ideia, né? Que bom, né? E ele persistiu e seguiu. Ele me ajudou verdadeiramente ali, naquele momento, no curso. Que você não pode desistir, cara. Tem que a cabeça. O que persistiu. Eu consegui estar no curso. No conselho que estava dando a eu, era meu colega Juan Pereira. E, rapaz, se você não estudar ali, você vai reprovar, cara. Aí ele tava, tipo, incentivando, dando mais força a eu, aquele lado. Se tivesse arquitetura aqui, eu continuaria. Tenho vontade, não tenho vontade de trabalhar até na área mesmo, ou alguma coisa assim, conseguir um trabalho, a gente fica mais, sei lá, se sente mais útil, é melhor, né? É mais satisfatório para a gente como pessoa, né? Igual qualquer pessoa. No futuro, eu vou ser um músico, talvez. Ou um advogado, né? Também, que eu seria. Ou engenheiro, ou por aí vai. Conseguir alguma área que eu gosto. Então tenho que insistir. Eu passei no curso de gestão de turismo. Me senti bem, me senti feliz. Mas vou aproveitar. Eu quero aproveitar, é uma sensação diferente, preciso entender. Trabalho de tarde e de noite. Eu amo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, de manhã e de tarde. O chefe chegou e disse, não pode faltar não, faltar não pode não. É ouvinte, chefe, tem que bater o ponto, acompanho pelo computador. Ele sabe, não é besta não, não pode faltar não. O chefe está sempre de olho, olhando, procurando, e eu me esforço. Bato sempre o meu ponto e vou trabalhar. E o salário é bom, 1.390. No ano passado, em novembro, eu comprei uma moto nova. Vou começar a guardar dinheiro para tirar minha habilitação. Josué Almeida de Lima, com sua madrinha Rosângela
Eu fiquei muito feliz por o Josué ter saído, ter conseguido se formar, né? Passa aquele filme, todo o processo, quanto foi desafiador. Mas ele chegou ali, aquela vitória, né? Ver a família, porque estava mostrando para ele estava mostrando para a família e para toda a escola como toda. Então, foi muita emoção. Mas hoje é dia de celebrar uma das muitas conquistas que vocês terão nesta jornada desafiadora que é a vida. Então, comemoro com vocês. Eu vi um dos professores uma vez no começo que falaram assim, que a gente tinha que aprender a sempre começar as coisas e terminar, que não desistisse. E a gente começa e para, sente alguma dificuldade e para, não vou parar, vai demorar demais. Mas, como o professor falou, de todo jeito esse tempo vai passar, então é melhor a gente aproveitar o tempo estudando, fazendo alguma coisa, do que passar sem fazer nada. Para não passar em branco. Roteiro e direção, Ana Carla Rocha. São 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com deficiência no Brasil, 8,9% da população total. A região Nordeste concentra o maior percentual dessa população. Na tela, a figura do mapa do Brasil com informação dos percentuais de pessoas com deficiência com mais de 2 anos por região. Região Norte, 8,4%, região Centro-Oeste, 8,6%, região Sul, 8,8%, região Sudeste, 8,2% e região Nordeste, 10,3%. A fonte dos dados é o IBGE PNAD 2022. Sergipe é o estado com maior percentual de pessoas com deficiência do país. Na tela, um gráfico exibe o percentual de pessoas com deficiência com mais de 2 anos em cada estado da federação. O de Sergipe é o maior, com 12,1%. Pessoas com deficiência no Brasil têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. 63,3% das pessoas com deficiência com mais de 25 anos não têm instrução ou têm apenas o ensino fundamental incompleto. Apenas 25,6% dessa população concluiu pelo menos o ensino médio, contra 57,3% da população sem deficiência. Somente 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho, enquanto para o resto da população o nível de ocupação é de 60,7%. Mais da metade das pessoas com deficiência que trabalham estão em situação de informalidade. A fonte desses dados é o IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022. 32 estudantes com deficiência autodeclarados passaram pelo IFES Estância ao longo dos 12 anos de existência do campus. 22 desistiram, 6 concluíram e 4 estão em curso. 1, 2, 3, já!